paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu quero, nesse dia, fazer um pequeno comentário com vocês sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o seu número, o número 13. Quando nós olhamos pela Bíblia, nós gostamos de analisar algumas coisas, algumas simbologias também. Tudo da palavra de Deus para nós é interessante. E quando você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 14, versículo 4, para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 2, e para o livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 3, nós entendemos que o número 13 é um número da rebelião, o número da recaída, da apostasia, mas ao mesmo tempo é o número da dupla honra. Quando eu falo de dupla honra, por exemplo, é só você olhar os 12 apóstolos mais Jesus, igual ao número 13. Então quer dizer, é uma dupla porção. Um exemplo é nisso. Mas eu quero falar do símbolo no sentido de Gênesis 14:4, Jeremias 1:2 e Jeremias 25:3. Quando fala de recair, quando fala de apostasia, quando fala de destruição, nós podemos ver que para chegar à presidência da República, na verdade, o seu presidente de honra do PT, o Luiz Inácio, sempre ele foi a favor da tese comunista ou ditadora, essa é a verdade. Mas ele passou muitos anos se preparando e estudando para ele dar o golpe da mentira. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que no início da campanha do Lula, foi dito assim que o tema era fome zero. Nunca entrou nesse projeto porque o PT nunca teve projeto, foi só utilizando dos outros. Eles não criaram o Bolsa Família, quem fez esse projeto foi a saudosa doutora Ruth Cardoso, esposa do FHC. Também não estou aqui defendendo o PSDB. Eu quero falar com você sobre o PT. O PT, na verdade, ele veio mentindo, enganando, e Deus, por misericórdia, foi abrindo os olhos do povo, porque a ideia do PT era trazer uma rebelião contra os projetos familiares e nunca se defendeu tanto o ato do homossexualismo agressivo que são, porque tem aqueles que são deles, tranquilos, e a vida é deles, mas tem uns que foram colocados pela política do PT para brigar, porque a ideia do PT era, fora os sindicalistas que já eram militantes deles, aumentar o seu grupo de militantes, porque eles sabiam que um dia a sua casa ia cair, porque eles sabiam que eles eram uma farsa, eles sabiam que eles viviam da mentira sob o comando do pai da mentira e como mentirosos que só queriam o poder. E aí, chegou agora, o que eu queria te dizer, o número 13 para muitos é um número místico, para uns significa azar, tipo sexta-feira 13, que tenebrosidade, não sei o quê. Para outros não, tipo a gente lembra de um antigo técnico da seleção, que ele acreditava que o número 13 para ele era número de sorte, ele fazia aquelas somas de não sei o quê, porque com 13 vamos chegar. Tem alguns que tem então, do lado infernal, do lado místico, o número 13 como o seu número, vamos dizer, de sorte, já que não tem temor de Deus, não conhece a Jesus, não tem respeito nem pela sua própria vida na eternidade, quanto mais a dos outros. Então, falando de rebelião e de recaída e de apostasia, de afastamento da fé, de fracasso, quando o PT entrou à presidência da República, 8 anos do Lula e 12 da Dilma, agora no mês de maio, nós estamos entrando no 13º ano de governo federal do PT. Mas como Deus tem misericórdia, como teve um povo que abriu o olho e orou muito, o número 13 surgiu neste ano como maldição sobre eles mesmos. Nada que faz dar certo, inclusive para o seu presidente PT de honra, o Lula, tudo que ele faz deu errado, ia entrar, de repente não entrou, e bloqueio na justiça e situações. Então, eu gostaria de dizer que o feitiço virou contra o feiticeiro. A maldição que eles queriam na verdade, que todo o país ficasse escravo, sem entendimento, sem visão deles, e isso tudo recaiu sobre eles. E faço um comentário também. Não conheço, sabemos que, pelo menos até onde se sabe, não é temente ao Senhor, se comenta muita coisa do vice-presidente, que agora é presidente Michel Temer, mas nós conhecemos muitos homens que eram de crenças profanas, ruins pela palavra de Deus, mas que deixou-se
sensibilizar como governantes e acabou sendo bênção para o povo de Deus. E nós temos texto que a Bíblia tira do ímpio para dar para o justo. Não estou dizendo com isso que ele não substitui Deus. Eu estou querendo dizer que se ele tiver na cabeça aquilo que ele falou por discurso, Deus há de abençoar, porque Deus quer que nós honremos a autoridade que não esteja acima de Deus. Ali o PT perseguia o cristianismo, perseguia as famílias, tudo que era projeto de Deus. Então o seu número 13 virou maldição contra eles mesmos, contra todos eles e seus militantes. Eu acho muito interessante isso. Agora, sobre o Michel Temer, eles estão dizendo que ele é o que arquitetou o golpe, junto com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha fez a admissibilidade, está pagando pelos erros dele. Por que que o PT não deve pagar pelos erros dele? Por que que o Lula e os seus filhos não pagarão pelos enriquecimentos ilícitos? Chegou a vez do Eduardo Cunha, já está afastado. Só que eu quero te lembrar na palavra de Deus que toda vez que o povo de Deus pecou, Deus usou alguém mais sujo do que ele para subjugá-los. É só você estudar a história de Israel para que eles voltassem ao Senhor. Só que mesmo Eduardo Cunha estando com aqueles problemas, todo mundo estava levando o PT como se não tivesse jeito. Até o presidente do Senado, que conduziu muito bem esse processo agora, está aí. Ele, na verdade, antes, com medo das suas situações, ele foi levar uma carta de boa intenção a Dilma, e ela e o PT já saiu falando que ele era, vamos supor, entre aspas, de inimigo, um salvador da pátria, porque ali está um comendo o outro. É ave de rapina, é atuação demoníaca, porque o diabo rouba, mata e destrói, é pai da mentira e do engano. Ele nunca vai fazer o bem até o fim a uma pessoa. E terminando, o senhor Michel Temer, você lembra muito bem que todo problema que tinha, quando tinha panelaço, quando teve aquelas manifestações na rua, a Dilma nunca honrou o Michel Temer como homem e como seu vice. Nunca honrou ele como pessoa. Qualquer coisa, eu liguei para o presidente Lula, eu falei com o presidente Lula, ela pegava o avião e veio para São Paulo mais de uma vez para perguntar para o Lula o que fazer. Você nunca viu ela falar: eu vou me reunir com o meu vice e vamos tomar uma atitude nessa aqui, porque na verdade o presidente, o vice, o ditador, o comunista sempre foi Luiz Inácio por trás de tudo. Então o Michel, há muito pouco tempo, ele teve que mandar uma carta de desagrado e desaprovo a Dilma. Lembra que deu, até que ela chamou ele para conversar, porque não tinha mais, tudo é o Lula. E se o Lula entra como ministro da Casa Civil, ele ia entrar como presidente e vice, porque a partir dali ia falar com o Lula na Casa Civil, porque o Lula, na verdade, ia ser uma campanha política para 2017, nas eleições presidenciais, para ele voltar em 2018. Então, o que eu quero te dizer é que o Michel Temer não fez nada, já que nunca honraram, nunca respeitaram. Na hora que o barco dela começou a afundar, ela e os militantes lá, PCdoB e aqueles petistas fracos de discurso, Lindenberg, Faria e outros, só queria que o Michel entrasse no barco para afundar também. Aí ele só foi esperto. Ele disse: eu nunca estive no barco, estou me recuando, vocês sempre pensaram e decidiram por si, minhas opiniões nunca serviu, se afundem só. Essa é uma verdade. E pensa, esse é o 13º ano do PT como no governo federal. Chegou a hora que o número deles virou contra eles. Fique em paz e creia que ainda que as coisas pareçam que está no ninho da perversidade e não tem mais jeito, Deus tem um jeito, Deus tem uma hora, vai bradar na tua vida, vai bradar na minha vida, e não vamos só ter vitória, já somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus.